Fala, investidores! Bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. No vídeo de hoje, nós vamos falar o porquê o Fed está impactando tanto na cotação das criptomoedas. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai discutir muito sobre o Fed e o que ele está ocasionando no mundo. Você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você humildemente que confira se você é realmente inscrito aqui no canal do Investidor Matuto, para que assim você possa receber todos os dias as atualizações das criptomoedas e notícias. Bom, Jerome Powell está com a faca e o queijo na mão para decidir o que ele vai fazer com a economia dos Estados Unidos. Para que você possa entender, o Fed, Federal Reserve, é o equivalente ao nosso Banco Central e ambos têm aí o dever de cuidar da economia e, por questão disso, decidir a taxa básica de juros em seus respectivos países, o Fed lá nos Estados Unidos e o Banco Central aqui no Brasil. E notadamente aqui nós temos que os Estados Unidos podem ser obrigados a fazer algo que não fazem há muito tempo, subir a sua taxa básica de juros de uma forma muito forte. 0,75 para eles é muito forte. Aqui nós temos a matéria do Valor Invest que fala que a chance de alta de 0,75 base points em decisão do Fed amanhã, quarta-feira, sobe para 92,7. A probabilidade de uma elevação nas taxas de juros em 0,75 ponto percentual no encontro de amanhã do Comitê Federal do Mercado Aberto do Federal Reserve chegou a 92,7 na manhã dessa terça-feira. Com base nos contratos futuros do Fed Funds, os dados mostravam que às 8 horas dessa terça-feira, o mercado precificava em 92,7 a probabilidade de um aumento dos juros no patamar de 0,75 ponto, colocando as taxas no intervalo de 1,5 a 1,75. Ontem esse percentual estava apenas em 34,6 e próximo do dia 10, antes da divulgação das taxas do CPI, que é a taxa de inflação lá dos Estados Unidos, estavam na casa de 3,9. Depois disso, bancos e casas de análise passaram a mudar suas projeções acerca do encontro desta semana e das próximas reuniões. Em nota divulgada ontem, o JP Morgan disse que agora tem como cenário base um aumento de 0,75 ponto e uma alta de 1 ponto percentual na quarta não é risco trivial. Eu venho falando isso nas lives aí desde segunda-feira, desde quando piorou aí a taxa do CPI lá nos Estados Unidos. Bom, daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que o Fed interfere tanto na economia global. Calma aí. Aqui, olha, nós temos o Fed pode ter que fazer algo que não faz desde 1994 através da CNN Brasil. Há apenas um mês, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o Banco Central não estava considerando ativamente aumentar as taxas de juros em 0,75 para combater a inflação. Mas depois que o relatório de índice de preço ao consumidor, o CPI, divulgado na última sexta-feira, mostrou que a inflação está subindo mais do que o esperado. Wall Street está preocupada de que Powell possa ter que mudar o tom. As ações caíram na sexta-feira e caíram acentuadamente na segunda-feira em todo o mundo. O rendimento do Tesouro Americano de 10 anos de referência subiu para 3,27, o nível mais alto desde novembro de 2018. Todos os investidores estão nervosos porque o Fed pode estar entrando em território que ele desconheça e possa fazer algo jamais feito na economia e desencadear uma ação jamais vista. Para as criptomoedas, isso é extremamente negativo, porque, como eu venho falando para vocês, criptomoedas são do ramo da renda variável. E daqui a pouquinho a gente vai visitar o TradingView e vai verificar que os principais índices globais estão recuando, e não é por acaso, é por causa que eles estão com medo de uma possível recessão nos Estados Unidos. E se isso ocorrer, meus amigos, aquela famosa frase, corram para as colinas, nunca será tão válida. Brincadeiras à parte, vamos analisar tudo isso. Com a alta de juros da taxa básica de juros dos Estados Unidos, o título do Tesouro norte-americano se torna mais atraente. Então nós temos um fluxo da renda variável
caminhando para a renda fixa. E ele deve ficar por lá até quando Jerome Powell ou outro diretor resolva que é o momento de descer essa taxa básica de juros, quando a inflação estiver controlada. Aí possivelmente nós teremos aportes em vários pontos da renda variável e assim tornando-a mais atrativa, pois o mercado, o dinheiro do mercado, né, ele atua em fluxo, ele vai indo migrando de ponto para ponto, de setor para setor, e agora chegou a vez da renda variável, está todo mundo se protegendo na renda variável. E isso prova porque o dólar está subindo. Esse índice aqui, ele é chamado de DXY, ele pega as principais paridades comparadas ao dólar e faz uma projeção. Aqui nós estamos vendo que o dólar está subindo e rompeu a sua máxima histórica. Bom, nós temos aqui também, na outra ponta, o que nos chama mais atenção é que nós temos o ouro, que é tido como um protetor aí, onde a galera se protege, não está valendo. O pessoal está preferindo se proteger em dólar e não no ouro. O ouro recua também aí, pode perder um fundo e vir descer mais ainda. O Nasdaq recua muito forte, puxando aí muito, mas muito para baixo. O Nasdaq é o índice que compõe as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e ele aponta para baixo com muita força. E para provar que as coisas estão muito esquisitas, nós temos a Apple aqui na tela jogando para baixo aí, voltando aqui a patamares de 29 de junho de 2021. O outro índice americano, o S&P 500, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também segue a tendência apontando para baixo. Isso nos traz um alento, né? Não um conforto, mas um alento, que não são só as criptomoedas que estão ladeira abaixo, mas sim o mercado de renda variável que está ladeira abaixo. Isso explica a minha fala agora há pouco e nós vamos dar uma passadinha no Bitico, o Bitcoin aí, que é a principal criptomoeda do mercado e ele também está apontando para baixo. E olhando aqui o gráfico do Bitcoin, analisando aí pela primeira vez aí, ele busca a sua média de 200 no semanal. A média de 200 ela é extremamente importante e nesse exato momento nós podemos ver aí, gráfico semanal, conforme eu disse, ela repousa sobre ele. Daqui poderia se iniciar um movimento de alta. Um toque por aqui seja em não ficar por aqui, ele em poder voltar. Mas, diante de toda essa situação, de toda essa incerteza, nós não podemos afirmar que haverá um movimento em V. Pode haver ainda toques mais baixos ou se não uma lateralização nessa zona de preço para definir aí o que vai acontecer com o mercado de renda variável como um todo. Bom, espero que vocês tenham entendido tudo que tem acontecido aí no mercado de renda variável, não só de criptomoedas. Caso goste desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal para receber mais notícias. Um grande abraço a vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.